Bom dia, irmãos. Texto, Gênesis 4, versículo de 1 a 26. A ideia do sermão é: a semente da mulher vence a semente do diabo. Ou seja, a semente da serpente. Gênesis capítulo 4, de 1 a 26. Iremos ler todo o texto, aí depois nós retornamos e vamos fazendo os comentários, que assim Deus nos ajude, que esses comentários possam acrescentar no texto. Eu aprendi desde menino com o presbítero antigão, que está com mais de 80 anos, que se nós não tivermos nada para falar do texto que nós lemos, fiquemos só com o texto. É o presbítero Uziel, está com mais de 80 anos, e ele nos ensinou isso. E nós queríamos pregar, mas não sabíamos, como eu não sei até hoje. Mas ele falava: na dúvida, se não souber o que for acrescentar, a palavra lida já é a pregação. Então, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo esteja no nosso meio, e que o meu coração seja quebrantado, porque eu me entendo como o pastor da igreja aqui sempre diz: eu sou um pecador que necessito da graça de Deus, juntamente com os irmãos, para poder adorar a Deus. Faço das palavras, toda vez que eu ouço o Weber falando, eu falo: caramba, eu tenho que pensar que nem esse homem. Então, que Deus ajude a cada um de nós, nesta manhã. Então, eu vou fazer a leitura aqui na minha Bíblia. 4, de 1 a 26. Vamos do 4 até o 16 primeiro. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares, o solo não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Hei de me esconder, de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que ele não ferisse, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Até aí, meus queridos irmãos.
Se formos ver Gênesis capítulo 3,15, existe um texto aqui após a queda do homem, em que Deus fala da seguinte maneira. Isso é Moisés escrevendo todos esses textos e dando essa informação. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então havia uma promessa, após o homem ser expulso do jardim do Éden, eles ficaram ali na região, mas não dentro do jardim. E Deus deu uma promessa para a mulher, para o homem, que da descendência do ventre da mulher viria aquele que venceria a serpente, o maligno. Então, quando nós olhamos para o texto, encontramos a nossa Eva, vamos assim falar, não diria como a mãe da humanidade, né? Porque a partir dela que veio todos os homens. Quando ela vai ter o seu filho, ela com certeza, ela fala, puxa, chegou o momento de nascer alguém, o meu primogênito está chegando e vai vencer. E será ele que irá derrotar a serpente. Isso com certeza passou pela cabeça de Eva. Mas, ao longo do texto que nós lemos, percebemos que, na verdade, o seu primeiro filho, Caim, o primogênito, ele não representava a misericórdia, a bondade e a grandeza de Deus. Isso é interessante observarmos o texto. O primeiro capítulo, ele começa falando dos irmãos. E Gênesis capítulo 1, 28, se quiser colocar, sim, ou não é necessário, mas ali fala da fecundidade. Deus colocou no homem, foi colocado, e Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra e sujeite-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. É interessante olharmos que esses irmãos eram uma ordem divina de Deus. Quantos são as famílias que não têm filhos? Quantos são aqueles que coabitam e buscam meios dentro da ciência para poder ter filhos? Então, filhos é graça de Deus. Ter filhos. E talvez alguns de nós tenhamos filhos que são rebeldes, que caminham por caminhos que a gente não aprove, mas sempre temos que lembrar que os filhos são herança do Senhor. São como flechas na aljava. Filhos é bênção. Quando nascem esses filhos, estava ali a graça de Deus sobre a vida deles. Os filhos representavam o que haveria de melhor, a fecundidade. E nós vamos encontrar nesses filhos um que era pacífico e um que era contrário às ordenanças do Senhor. Então, meus irmãos, quando Eva vai ter o seu primeiro filho, não havia ali, hoje fala, me ajudem, meus irmãos, é Dolly que chama, quem ajuda a mulher a ter o neném? Dola, não é o Guaraná Dolly, é Dola. Eita glória! Não tinha uma dola ao lado dela. É o primeiro filho, estava lá sozinha. Né? Não tinha um médico, não tinha um pré-natal, não tinha remédios, não tinha, não sei, recursos para ela. E ela estava ali sozinha. E ela dependia da graça de Deus para que essa criança vinha. E havia uma promessa de Deus, quando eles saem do Éden, que a mulher teria dores no parto. Com certeza Eva sentiu todas as dores, em função do pecado. Porque eles saíram da presença de Deus, Deus amaldiçoou a terra, Deus amaldiçoou a serpente, mas Deus não amaldiçoou o casal, apesar de terem falhado. E como nós lemos, o domínio sobre a terra foi dado a esse casal. Eva estava sozinha quando ela vai ter esse filho.
Hoje de manhã, pensando no texto, eu fiz uma pesquisa lá no Google sobre abortos. Nós temos no Brasil uma média de 800 mil abortos por ano. E temos, e segundo a pesquisa que eu vi, a cada 7 mulheres, uma vai abortar. E a faixa etária é de 40 anos. Totalmente diferente um aborto do que eles pensavam na época. O ter o filho era ordenança de Deus. E entendemos que famílias que não podem ter por alguma função também são abençoadas. Uma das áreas que uma família que queira ter um filho e não consegue ter pelo seu sangue é a adoção. Quantos não são as crianças que não são adotadas nesse mundo e se tornam filhos e têm um lar? Então, olhando para isso, eu queria só lembrar o nome de Caim. Caim, o nome dele, se formos lá na palavra, o Velho Testamento foi escrito em hebraico, a palavra quer dizer adquirido. Quando Eva põe o nome no seu filho, ela fala adquiri do Senhor um varão. E ela não olha para o seu filho Caim como um menino, como uma criança. Ela olha para ele como um homem. O homem que representava aquele que tinha falhado, esse não. Adquiri um varão do Senhor. É essa a palavra que ela tem. E Caim, que tem esse nome adquirido, ao contrário de Abel, seu irmão, que tem o nome fôlego, que lá em Eclesiastes a gente vê muito falando sobre vaidade das vaidades. Vaidade é algo efêmera, vaidade é algo que passa. A vida é curta. Então o nome de Abel quer dizer que a vida é limitada. Um espaço pequeno. Nós não encontramos, em todo o texto que lemos, não encontramos uma palavra de Abel. Ele é um homem passivo. Ele é um homem que não sai para se defender. É sempre o irmão que fala, é sempre Deus que está falando dele, mas Abel está sempre em silêncio. Caim, ele perdeu tudo o que ele tinha ao longo da leitura que fizemos, e só na 7ª geração de Adão, em que vai ser pronunciado o nome de Deus, as pessoas vão retornar a adoração a Deus, só em 7. Só em 7 que vão retornar a Deus, que nasce Enos, e ali o nome do Senhor começa a ser invocado. Então, toda essa geração de Caim se torna uma geração do mal, uma geração que se afasta de Deus. É o homem que tem o dom e os artifícios de ganhar dinheiro, ele se torna idólatra dos conhecimentos que ele tem. Esses dias eu estava vendo uma fala daquela artista americana, norte-americana, Madonna, e é uma mulher que é tida por muitos como alguém que é contra o cristianismo, é contra Deus, mas ela ali dizia, no que eu ouvi ela falando, que os dons e os talentos que ela tinha foram dados por Deus. E muitos de nós, ainda que o talento dela ela use de uma maneira que muitos de nós não queiramos ouvir o que ela faz, o que devemos fazer é orar por ela. Que devemos falar, Senhor, converte o coração dessa mulher. Imagina essa mulher convertida, o poder que ela tem dentro da mídia para as pessoas se dobrarem a Jesus Cristo. Eu me lembro na época que existia o irmão Saulo, aquele que era de uma banda baiana que tocava aquelas músicas baianas. Ele se converteu e nós todo dia ouvíamos no rádio a música do irmão Lázaro. E dava vontade de chorar para nós que já éramos convertidos. Imaginem quantos não foram até Deus através dessas músicas. Então, com isso eu quero lembrar os irmãos que Deus, ele trabalha na vida. Então, se você tem talento, se você ganha dinheiro, se você tem títulos, isso é para a glória de Deus. Isso é para você olhar para Deus e falar, Senhor, o Senhor me deu tanta coisa legal, obrigado. Não é a força do meu braço, não sou eu que sou, eu fiz uma boa faculdade, estudei nos melhores lugares, ganhei uma grande herança, sou dono de Bragança, não é nada disso. E se você vier a ser dono de Bragança, glorifique a Deus, fala, Senhor, obrigado. Eu tenho que dar testemunho para os bragantinos de tudo de bom que o Senhor fez por mim. É assim que temos que olhar. E esse homem Caim, ele não fez nada disso.
nós encontramos na Bíblia rivalidade entre irmãos. E Jacó teve um problema com Esaú, teve que fugir, ficou longe do irmão, porque o irmão queria matá-lo. Encontramos Ismael tendo um problema com Isaac, rivalidade entre irmãos. Encontramos José do Egito tendo rivalidade com seus irmãos. Então, esse texto nos mostra o início da história de Abel e Caim. O primeiro homicídio, o primeiro fratricídio. E fui ver o que é fratricídio agora de manhã. Aí fui ver lá que fratricídio é quando um irmão mata o outro irmão. Pode ser um fogo amigo, pode ser numa guerra, num ambiente em que não há intenção de se matar, mas o irmão pode matar o outro. E existem tensões sociais dentro dos estados, em que irmãos, que fazem parte do mesmo conjunto de pessoas, da mesma pátria, eles fazem suas revoluções e se matam. O caso aqui que nós encontramos de Caim com Abel é diferente. Ao longo do tempo aqui a gente vai observar isso. Então, falamos do irmão. O trabalho, aqui Gênesis 4:2, o finalzinho aqui. Gênesis 4:2. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Quando você vai lá nos escritos de João Calvino, ele vai dizer que existia a possibilidade de Caim e Abel serem gêmeos. Mas a Bíblia não nos fala disso. E por que Calvino falava isso? Porque ele entende que o texto não está falando que passou-se um tempo e a mãe de Caim foi ter outro filho. Poderia ser esse tempo dentro do tempo da sua gestação. Eu estava lendo a Bíblia aqui em King James, me parece que você tem? King James, né? Já dá um outro tempo. A hora que você lê o mesmo versículo aí na Bíblia, King James, ela vai mostrar que é um tempo depois que Eva vai ter outro filho. E o que representa isso? Representa que o trabalho foi ensinado quando Adão e Eva estavam no paraíso. Deus deu ordens específicas para eles cuidarem de toda a natureza, de tudo que Deus tinha criado. Eles seriam um gestor do que Deus tinha feito. Então havia o trabalho lá em Gênesis. Só que dentro de Gênesis não havia calo na mão, não havia suor no rosto. E se a mulher parisse lá dentro, ela não teria dores. Agora eles estão fora. E com certeza, tudo isso que Adão aprendeu com Deus, ele passou para os seus filhos. Que o trabalho é algo essencial para a vida. Não existe cristão ocioso. Não existe ociosidade. Não existe você esperar que alguém venha pôr comida na sua boca. Não existe isso. E quando olhamos para o texto, nós percebemos que Adão coloca os filhos para trabalhar no campo. E o que eles tinham na época? Era a lavoura e era o pastoreio dos animais. E o cuidado com tudo que tinha. O trabalho de Deus, Gênesis capítulo 1, por favor. Gênesis 1, 26. Nós não vamos ler tudo, mas só para ficarmos dentro do texto sagrado. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Deus deu uma outra ordem, lá na época de Moisés, que o homem trabalharia 6 dias e descansaria no 7º. Nós estamos no mundo moderno, em que existem discussões sobre o trabalho, sobre o labor do homem,
os ossos do ofício, o que é que ele deve trabalhar, como deve trabalhar, a maneira que deve trabalhar. Esse dia eu estava lendo, essa semana eu li que os mercados me parece que não vão abrir no domingo. Não sei se eu tive uma informação certa. Eu sei que eu sou do tempo que aqui em Bragança eu era menino e tudo fechava no sábado, comprou, não comprou, já era, né? Mas existe uma ordem de Deus para trabalhar. Então, no nosso meio, se um de nós aqui, qualquer um de nós, formos preguiçosos, formos ociosos, estamos contra Deus. É Ele que ordena, trabalha. O texto, Paulo vai dizer que não podia haver dentro da igreja pessoas que não trabalhassem. Jesus dá o exemplo. Jesus, antes de começar o seu ministério, ele era carpinteiro. Aleluia! Deus poderoso fazendo banco, fazendo cadeira, fazendo guarda-roupa. E eu não quero trabalhar? Eu quero viver à custa da igreja? Quero viver à custa do Estado? Quero viver à custa das pessoas? Eu quero ficar batendo na casa das pessoas para incomodá-las? Não! Se houver no nosso meio alguém que passe necessidade, nós vamos nos juntar para ajudar. É assim que funciona. Mas não podemos ter pessoas que dependam a vida inteira. Me dá para trazer um bujão de gás? Dá para pagar minha conta de água e de luz? Você foi trabalhar, foi carpir um quintal, pegou a enxada? Não. Jesus, o apóstolo Paulo dá o exemplo. Quando o apóstolo Paulo estava viajando, pregando, e quando ele não estava nos sermões dele, plantando igrejas, ele estava fazendo tendas, fazedor de tendas, que era a profissão dele, primeira. Então a Bíblia está cheia de informações para todos nós, que o trabalho em que aqueles dois jovens, que o pai deles os ensinou a trabalhar, um como lavrador e outro como pastor, era algo mandado por Deus. E dentro do protestantismo, o valor do trabalho ele deixa de ser pecado, porque até então a igreja romana nos ensinava os antigos, que o pecado, que o trabalho era em função do pecado do homem. Então a gente sofre por causa do pecado. Então trabalhar é pecado, é por causa do pecado. Mas a gente resgata, com o protestantismo, o princípio do ofício do trabalho como saudável, é algo que Deus pede, é algo que Deus ordena, é algo que Deus nos traz. Vamos em frente então, Gênesis capítulo 4, versículo de 3 a 7. Vamos encontrar esses homens adorando a Deus. 4, 3 a 7. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que se descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. O que aconteceu com Abel? Ele, pela fé, ele levou o melhor dele para Deus. Sabe quem conhece cada um de nós, antes de nós fazermos qualquer coisa? Talvez a nossa esposa que convive conosco não nos conheça, talvez os nossos filhos não nos conheçam, talvez o nosso patrão não nos conheça, talvez a sociedade a gente consiga uma máscara dentro da sociedade em que nós mostramos uma faceta que não é a verdade nossa, tudo isso pode acontecer. Mas Deus conhece o profundo da nossa alma. Aliás, existe um texto lá que fala que a palavra de Deus como que fala? Um punhal de 2 gumes, corta tanto a alma como o espírito. A maior cirurgia do mundo é Deus que faz, porque Ele entra dentro da nossa mente, da nossa alma, e nos mostra, e nos conhece, muito antes da palavra nossa sair, muito antes de nós nos defendermos. Então,
Pela fé, Abel oferece um sacrifício aceitável. Irmão, coloca para mim Hebreus capítulo 4, versículo 11. Os irmãos têm que entender que Adão e Eva ensinaram os seus filhos a adorar a Deus. Aleluia! Sabe por quê, irmãos? Porque no capítulo aqui que nós estamos lendo, no primeiro capítulo aqui, ó, no 4:1, coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim, então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Quando Eva tem seu primeiro filho, ela agradece a Deus. Então nós podemos entender perfeitamente que dentro da mente daqueles nossos primeiros pais, você pode perguntar, será que foram salvos? Será que Adão foi salvo? Eva foi salvo? A gente pode fazer essas indagações. Tá? Aqui nós temos a prova que eles adoravam a Deus, porque Eva vai dizer, adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Ela não é autônoma, ela não fala, eu e meu marido somos autossuficientes. Nós fizemos um homem aqui, ela agradece a Deus. Nós vamos ver lá o texto, onde está lá? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e médulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Paramos aqui. Pela fé, então, Abel oferece um sacrifício aceitável a Deus. Essa que é a diferença do sacrifício. Aí você pode perguntar, será por quê? Lá em Gênesis, no começo, quando Adão e Eva pecam, Deus não faz lá roupa para eles com peles de animais, não existe o sacrifício dos animais. E na nossa mente pode haver essa dúvida, que a oferta de Abel foi melhor porque ele sacrificou os animais. Não, é porque Deus conhecia o profundo do coração dele. Nós podemos pensar que deveria haver sangue. Não, Jesus Cristo na cruz, ele cumpriu todos esses propósitos. Mas quando nós vamos para o livro de Levítico, Deuteronômio, nós vamos encontrar lá ordens em que alimentos silvestres poderiam ser levados diante de Deus. Né? Então, não é o que ele levou, mas é a profundidade do coração dele. Deus o conhecia, porque eles aprenderam a adorar a Deus. A oferta de grãos nós vamos encontrar na Bíblia, porque na minha mente, durante um determinado tempo, eu achava que tinha que haver sangue. Porque eu achava o seguinte, que Deus poderia ter matado, sacrificado, a palavra mais certa, que Jesus se sacrificou por nós. Ele poderia ter sacrificado 1/3 dos anjos dele. E eu aprendi sempre que anjo não tem sangue. E por não ter sangue, não poderia pagar o sacrifício que somente o sangue de Jesus pagou. E com essa ideia na cabeça, eu chego até os dias pensando, pensava, né, tempos atrás, será que por não ter sangue não foi aceito a oferta de Caim? Está muito claro, é o coração dele que era um coração longe de Deus. Gênesis capítulo 8-10. 8-10. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou contra Abel, seu irmão, o matou. Quando nós olhamos as leis e as ordenanças que foi dado ao povo, um assassinato no campo não haveria testemunha. Então, e sem a testemunha não haveria o julgamento. Então, quando Caim chama o irmão para o campo, ele já predestinou uma ação que ele queria praticar. É diferente de você no trânsito bater seu carro e alguém morrer.
e se tiver pessoas que conhecem de lei, vão saber melhor do que o que eu não conheço. Eu sei que existe, se você está num ambiente e por algum motivo existe uma briga e alguém morre, você assassina alguém, mata alguém, o juiz ele vai te julgar dentro do momento da ação, não do que foi predestinado. Não sei se a palavra está certa, predestinado, mas ele pensou antes do que ele iria fazer. Quantos dias, quanto tempo depois que foi oferecida a oferta, que a dele não foi aceita por Deus, e Deus deu a oportunidade dele rever os atos dele, e ele não quis rever. Quanto tempo? A Bíblia não fala se levou um dia, se levou um ano, se levou 10 anos, mas ele pensava todos os dias, com o ódio que ele tinha no coração dele, de assassinar o seu irmão. Se foi na hora, se foi no outro dia, não importa. E sabe o que corrói a nossa alma, a nossa mente? É quando nós temos ira no coração. Quando nós vivemos irados. A gente assassina a pessoa todos os dias, todos os dias. Jesus vai falar lá em Mateus, em Marcos, que se você chamar seu irmão de louco, você é assassino. Nós não damos valor para nada disso, a gente acha que isso não tem nada a ver com o século XXI. E quando você tem ódio do seu irmão, você está assassinando ele. E Caim, durante o tempo que chega até ele levar o irmão ao campo, ele pensava todos os dias, eu vou tirar a vida desse adorador de Deus. Por ódio, por rancor. Ódio porque o irmão ofereceu algo melhor do que ele. E rancor porque ele tinha rancor de Deus. Porque ele não queria se dobrar ao senhorio de Deus. Ele não queria se ajoelhar diante de Deus. Porque os pais ensinaram isso para ele. Versículo 8. Vamos ao campo. Versículo 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama da terra por mim. Primeiro ponto aqui, 1 João 3,12. A mentira de Adão e Eva. Adão e Eva, nossos primeiros pais, mentiram lá no paraíso. A mentira de Caim. Quando Caim mente, era diferente. Por quê? Porque o sangue do irmão dele clamava da terra. O sangue do irmão dele, Abel, clamava a Deus. O sangue de Abel clamava. João 3,12. Não sejamos como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão eram justas. Sabe, queridos, o pastor, durante a aula dele, ele falou de pastores que não vão entrar no céu. Ele falou com maestria, e eu me pego pensando nisso desde que eu fui ordenado pastor. Eu não sou digno. Eu fico pensando nisso. De vez em quando me dá umas crises. Eu falo: Senhor, como que pode isso? Tantas pessoas com tantas boas características para ocupar o magistério, o ensino. E o pastor falou isso, e ele falou baseado no texto, porque o texto diz que muitos chegarão diante de Deus e falarão: olha, eu curei, eu ressuscitei vidas, eu abri igrejas, eu fui o maior missionário do mundo, eu fui o maior cantor gospel, eu fui o maior pregador, o mais ortodoxo entre os pregadores, eu fui o melhor reformado dos reformados, eu fui o melhor pentecostal que existiu na terra. Mas é isso daqui, ó. Muitos de nós, o Senhor conhece o nosso coração. Depois da interrogação, por que as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas? Caim não fez nada de errado, ele levou a oferta a Deus, ele estava adorando a Deus, mas a adoração dele não era sincera. Essa é a questão. Quando nós nos colocamos diante de Deus, se não houver humildade da nossa parte,
nós vamos achar que nós sabemos tudo e não precisamos do auxílio de Deus. As obras do nosso coração Deus conhece. Então cabe, de vez em quando, fecharmos a nossa empresa, a nossa mente para balanço, dar um balanço nas nossas vidas. Final de ano agora, lá com as coisas que eu vendo, a minha firminha lá, a minha meia pequenininha que eu tenho lá, eu fui contar quantas mercadorias dessa eu tinha, quantas daquela eu tinha, quanto que eu tinha para receber de pessoas que me deviam, quantos que não pagaram o Pix para mim, quanto que eu estou devendo no mercado, quanto que eu estou devendo no banco, no cartão, isso, aquilo. E fui levantando tudo, chamei meu filho, ó filho, aqui está a história que dá. A minha firma chama-se LAS, lançando a semente. Aí eu falei, é LAS. Baseado em Mateus 13:3, eis que o semeador saiu a semear. Sempre andei com esse versículo no meu coração. Tem hora que a gente tem que fechar nossa mente, se isolar do mundo e ver se nós não estamos agindo como aquele que agia, que Deus sabe que as obras dele eram más. Porque aí dá tempo de converter. Aliás, a gente tem que se converter todos os dias. A gente tem que todos os dias falar, eu preciso, não precisa de batizar de novo, mas converter tem que converter. Não precisa de todo dia falar, pastor, batize eu de novo, que agora eu vou melhorar de vida. Não é isso. Deus conhecia o coração deles. Gênesis 4, de 11 a 15, e nós vamos para o final do nosso texto, porque tem muita coisa para a gente falar, mas o tempo urge e a sapucaí é curta. Gênesis 4, 11 a 15. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Irmãos, vocês lembram que lá quando Adão, a serpente enganou Eva, e Eva levou o esposo para comer do fruto da árvore que não devia, e a responsabilidade era toda do esposo mesmo, né? Vocês lembram que Deus amaldiçoou a terra, amaldiçoou a serpente, mas não amaldiçoou Adão e Eva. Deu para eles um julgamento. Olha, vocês vão suar, vocês não vão ficar aqui mais dentro. Colocou um anjo lá na entrada, falou, agora que vocês não entram mais aqui dentro não. Mas vocês vão continuar frutificando. Vocês vão continuar tendo os filhos. A geração de vocês continua. Mas agora, nesse texto de Caim, Deus, ele amaldiçoa Caim. Já não tem mais chance. Todo pecador, eita glória, todo pecador tem chance de se redimir diante de Deus. Ainda que a igreja possa não aceitá-lo como instituição. Ainda que a eclesiologia olhe para você e veja uma série de defeitos em você, fala, você não serve para estar aqui dentro. Mas Deus, ele redime, Deus salva, Deus liberta. Porque o evangelho, ele é redentivo, é histórico redentivo. A história sempre mostra Deus buscando os homens, não ao contrário. E buscando homens imperfeitos. Homens tranqueiras, homens sem caráter, homens sem moral. Mas é Deus que vem buscar. E esses homens são transformados pelo poder do Espírito Santo. É assim que funciona as coisas com Deus. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele as suas forças, e será fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Quando você passa ali na pracinha do Lava-Pés, na Praça da Bíblia, você vê um bocado de vagabundo lá. Em outros lugares, e dentro de lares também, pode ser lá dentro da época, o bairro mais chique da cidade, e deve ter vagabundo lá também que não quer trabalhar. Tem uma Ferrari dentro da casa, tem uma Lamborghini, mas não quer trabalhar. E tem uns que, o que fica mais nítido, é quando você passa num lugar que você vê um bocado de homem de 30 anos, com um gorote de cachaça, e você fala, vai lá carpir um quintal lá que eu te dou R$150. Ele fala, não vou. Não vou porque aqui do lado tem ali o Santo Agostinho que dá comida na hora do almoço, é só ir lá e comer. Eu tenho sexo na rua, tá cheio de... Eles têm tudo o que precisar. Então o vagabundo, ele não tem lar para voltar.
Ele pode até ter o lar, mas ele não quer voltar. Um fugitivo, ele está fugindo do seu lar. Está fugindo. Agora, um errante, que é o caso de Caim, ele não tem para onde ir. O texto aqui é claro. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Será fugitivos e errante pela terra. Olha o que Deus fala para ele. Então, a terra que ele iria lavrar, essa terra não iria produzir o alimento para ele. A força do trabalho dele seria em vão. O suor dele seria em vão. Será errante pela terra. Ele era um apatriado. É isso aí que fala? Uma pátria. Alguém que não tem pátria. Era o que esse homem era, em função do pecado cometido por ele. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Ele não pediu perdão. Ele teve remorso. E nós temos que ter cuidado com as nossas emoções, porque nós podemos ficar nos remoendo do erro que cometemos, mas não nos ajoelhamos para pedir a Deus perdão, Pai. Entrar no seu quarto, em secreto, falar com o teu Pai, e lá do céu ele vai te ouvir. Ele se remoeu, mas ele não pediu perdão. É certo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, da tua presença, da terra e da tua presença, hei de me esconder, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matarás. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte, quem quer que o encontrasse. Qual que foi a marca? Tem uns malucos aí que falavam, religiões falavam que a marca era a cor escura. É só pegar os estudos antigos. Religiões que falavam, os negros, eles não se lembram que quando Salomão foi visitado pelo rei da época, pelo maior império da época, sendo de Salomão, foi a rainha de Sabá, uma negra, que levou quilos e quilos de ouro e ficou encantada com a sabedoria e o Deus de Salomão. Então já houve gente, e o nome disso é racismo, no meio da religião, é uma palavra moderna, mas é isso aí mesmo. A gente tem que pôr o dedo na ferida, em que pessoas pensaram isso. A escravidão, a escravidão moderna, foi em função da cor, ou da nacionalidade. Até hoje existe escravidão. Mas Deus é misericordioso. Deus não nos trata como nós tratamos os nossos outros. Deus usa de misericórdia até mesmo para alguém, um assassino. Deus fala, vou te colocar uma marca. E você vai andar por aí. O solo que você plantar, você não vai comer nada. Lembrando que ele era lavrador. E ele sai ao longo do Oriente e vai buscar construir uma cidade. E eu tenho que terminar por aqui, porque senão fica longo. Só que dentro das atividades que aquele homem vai ter, ele vai exercer a ciência. Ele vai ter filhos, gerações, são 6 gerações, e entre aqueles que são artífice de metal, artífice do cobre, que faziam armas, que faziam utensílios para a lavoura, é dentro da família de Caim que surge. A música, a poesia, as artes surgem entre os filhos de Caim. Eita Deus, hein? Deus que falou que ele era amaldiçoado, no meio da maldição dele, as grandezas que surgiram após o pecado de Caim, foi por intermédio de Caim. Artes, ciência, construções, ele construiu uma cidade chamada Enoque, ele teve um filho chamado Enoque e pôs o nome na cidade de Enoque. E nessa cidade ele pôde prosperar. A palavra de Deus quer nos dizer também que toda ciência, o homem pode se agarrar a ela e esquecer Deus. E quando o homem se agarra aos seus conhecimentos, ele tira Deus do meio. Temos que conhecer que
nos lembrarmos que quando nasce o sol aqui em Bragança Paulista, nasce lá no Toró, nasce lá na rua São Marcos, onde tem um pessoalzinho que vende umas coisas ilícitas, como Márcio, nasce dentro do bairro dos ricos. O sol nasce para todos. Então Deus, Ele dá à humanidade a bênção da prosperidade. Mas ser próspero dentro de uma ciência que não tem Deus como seu Deus, é você idolatrar os seus conhecimentos apenas. Essa maldição vem sobre a sua vida. Entendemos que Caim teve remorso, mas não se converte, e a misericórdia de Deus foi exercida com a marca que Deus pôs em Caim. Deus usou de misericórdia com alguém que já não teria mais parte com Deus. Deus colocou uma proteção divina. E nós temos que lembrar que toda a sociedade construída por Caim naquele tempo, ela chega no final dos seus tempos, em que depois de gerações, 7 volta a adorar a Deus, e em 7 Enos, que foi levado aos céus, né? Enoque, isso? Quem que me ajudou aí? O Humberto. Enoque foi levado aos céus, em vida. Essa mesma geração que começa a adorar a Deus, ela se junta com a geração de Caim, meus amigos. E lá no final vem o dilúvio, que somente 8 pessoas são salvas dentro de um barquinho, com os animaizinhos que Deus mandou separar. Até hoje nós temos os filhos de Caim. Até hoje Caim, os filhos de Caim estão no meio. Quando olhamos gerações de mártires, de pessoas que estão mortas todos os anos, existe um estudo que fala em 160 mil cristãos morrendo por ano em algumas determinadas áreas desse mundo. Nós temos que entender que existem os filhos de Caim ainda trabalhando. E quando nós olhamos para o dilúvio que vem após toda essa situação de adoração, nós temos que entender que nós corremos o risco de seguir o rumo de Caim, o rumo longe de Deus. Que Deus nos abençoe, queridos. Nós temos, se formos continuar aqui, nós vamos chegar em Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, e somente o sangue dele vai nos trazer vida. Que olhemos para Caim como algo que Deus deixou escrito, que ele não sabia que está escrito no livro aqui para a gente ler hoje. O que aconteceu? Que saibamos que Deus nos orienta, se estamos caminhando de maneira que desagrada a Deus, o tempo é hoje, de convertermos o nosso coração. E não ficarmos com medo, não tem que ter medo de Deus. Tem que ter amor a Ele, à obra dEle, ao sacrifício dEle. Falar, Senhor, restaura a minha vida nesta manhã. Amém?